celebramos os avanços dos últimos 2 anos. Uma jornada de conquistas em defesa da propriedade intelectual. Da defesa contra artigos que ameaçavam boas práticas internacionais, ao apoio à autonomia financeira do INPI, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual esteve também presente na OMP, defendendo o sistema de Madrid, pleiteou a exclusão do Brasil da lista de vigilância do USTR e garantiu a defesa dos prazos mínimos de proteção para medicamentos, sempre em busca de fortalecer o sistema de propriedade intelectual do país. Conseguimos um parecer do Ministério Público Federal favorável à autonomia financeira do INPI. Na Frente Parlamentar Mista e no GIP, atuamos para formular a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual. Foram 20 eventos em diversos estados, levando conhecimento e ação da propriedade intelectual em todo o Brasil. O Prêmio Patente do Ano premiou invenções desenvolvidas por inteligência artificial. Criamos novas comissões de Direito Digital, Bioeconomia, Cultura e Publicidade, ampliando para 18 grupos de estudo. E seguimos com o Encontro Científico, que reforça nossa excelência jurídica. Fortalecemos alianças globais e realizamos o CSD MUT, a maior competição simulada de arbitragem em PI do país. Lançamos o Dia do Jovem Profissional, incentivando o ingresso de novas gerações na propriedade intelectual. Inauguramos a nova sede do Rio de Janeiro e levamos o 44º Congresso a Porto de Galinhas, reunindo mais de 400 participantes de diversos países. A BPI olha para o futuro com confiança, conectando saberes, defendendo direitos e inspirando inovação. Seguimos juntos, fortalecendo a propriedade intelectual no Brasil e no mundo. A propriedade intelectual mudou e a BPI evoluiu com ela. Em 2026, nasce o Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. É um novo formato. São 3 arenas simultâneas: novas tecnologias em inteligência artificial, inovação e empreendedorismo e negócios e estratégia em propriedade intelectual. Você escolhe como participar: uma arena ou a experiência completa nas 3 arenas. Além do conteúdo estratégico e acadêmico, criamos ambientes pensados para conexões reais. O Executive Lounge é um espaço distinto, reservado, com gastronomia contínua e área dedicada a reuniões e geração de negócios. E o Innovation Hub conecta startups, investidores, empresas e especialistas, onde ideias se transformam em oportunidades. Porque hoje, a propriedade intelectual é a infraestrutura da inovação. Vai ser no Rio de Janeiro, de 16 a 18 de agosto de 2026, no Hotel Sheraton, em São Conrado. Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. Porque o futuro da propriedade intelectual acontece aqui, na BPI. Um bom dia a todos. Sou Clarissa Jäger, para quem não me conhece, diretora secretária da BPI. E hoje vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, que é, acima de tudo, reconhecer a força das conexões que construímos e o impacto transformador das mulheres em cada uma delas. É uma grande satisfação dar início a esse encontro promovido pela BPI, reunindo pessoas extremamente relevantes para refletir sobre um tema tão atual quanto necessário: as conexões estratégicas no ecossistema de PI. Hoje, de forma especial, celebramos não apenas a data, mas a contribuição especial das mulheres na construção
e no fortalecimento desse ecossistema, seja na produção de conhecimento, na liderança institucional, na promoção de inovação. Gostaria de iniciar reconhecendo o papel da BPI como um espaço de diálogo qualificado entre profissionais, instituições e diferentes atores que integram esse ecossistema. Ao promover encontros como esse, a associação contribui diretamente para o fortalecimento da propriedade intelectual no Brasil e para a construção de pontes entre o setor privado, o meio acadêmico, o poder público e as organizações internacionais. É também nesse espaço que vemos de forma cada vez mais consciente a atuação e a liderança de mulheres, que vem ampliando perspectivas, promovendo diversidade, enriquecendo a qualidade desse diálogo. O sistema de propriedade intelectual é, por natureza, um sistema de cooperação em torno de um objetivo comum: transformar ideias, conhecimento e inovação em valor para a sociedade. E essa transformação passa necessariamente pela inclusão e valorização de diferentes vozes, entre elas as vozes femininas, que trazem novas abordagens, experiências e soluções para os desafios contemporâneos. Nesse contexto, a presença de instituições como a OMP e a INPI reforçam a dimensão global desse diálogo. Ambas desempenham papéis essenciais na consolidação de um ambiente de inovação seguro, eficiente e cada vez mais integrado. Quando falamos em conexões estratégicas, falamos também de pessoas e de nós mulheres. Falamos das redes profissionais que construímos, das parcerias que desenvolvemos e da capacidade de trabalhar de forma colaborativa diante dos desafios de um mundo cada vez mais tecnológico. E ao celebrar o Dia Internacional da Mulher dentro desse contexto, tem um significado especial. Ao longo dos últimos anos, temos visto uma presença crescente de mulheres nas diversas áreas que compõem o sistema de propriedade intelectual. Que esse encontro seja um espaço de troca e de inspiração e de fortalecimento das redes, e que aqui surjam novas conexões estratégicas capazes de impulsionar não apenas o desenvolvimento da propriedade intelectual, mas também de um ambiente cada vez mais inclusivo, colaborativo e inovador. E, para isso, eu vou passar a palavra para o Dr. Shmuel Catanhede, que é diretor do escritório da OMP no Brasil. Obrigado, Clarissa. Eu queria começar agradecendo a BPI pela parceria. Esse é um tema para a OMP estratégico. E aqui eu começo fazendo referência a duas publicações da OMP sobre o tema. Um de 2024, é um working paper chamado, vou ler em inglês primeiro, depois fazer uma tradução livre, Closing Innovation and IP Diversity Gaps, uma revisão da literatura. Então, eliminando as diferenças ou as disparidades de gênero, de diversidade nos ambientes de inovação e IPI. É uma revisão da literatura e é um material de referência, creio, relevante e aponta algumas recomendações, mas também algumas lacunas mesmo em dados e em pesquisa. Então, oportunidade ali de identificarmos para avançar o tema das disparidades de gênero, para avançar a equidade de gênero, onde nós, no Brasil, podemos avançar em pesquisas para termos mais dados, para identificarmos essas lacunas. E a OMP materializou num plano de ação, um desdobramento do seu plano estratégico, temos um plano de ação, e esses dois documentos estão disponíveis no site da OMP. Então, temos um plano de ação sobre o papel da PI no apoio a mulheres e meninas. Então, um plano de ação sobre gênero e PI. Esse plano de ação, ele tem uma série de iniciativas, né? São 3 iniciativas. Uma que é de fornecer dados e subsídios para os Estados-membros nessa linha, nessa atuação. Uma de coleta de dados e análises, por exemplo, na produção de indicadores. Essa é uma linha de atuação da OMP como um todo para que os processos decisórios sejam baseados em evidências, tanto para direcionamento, para identificar necessidades e desafios, mas também para avaliar a efetividade e eficácia dos projetos, das ações, na produção de impacto.
e uma outra iniciativa que é a criação de oportunidades em relação a esse tema. Então, por meio de projetos, por meio de capacitações, por meio da formação de redes. E a OMP, então, aqui ela se coloca à disposição do país, do Brasil, dos stakeholders interessados no tema, para apoiar iniciativas, para desenvolver projetos. O escritório da OMP no Brasil tem interesse em desenvolver projetos para redução para avançar a igualdade de gênero no campo da PI. Então, que esse evento que acontece em março não seja o único momento onde tratamos de avançarmos a equidade de gênero no ambiente na API. É preciso, e temos esse compromisso aqui, reafirmamos, incorporar uma perspectiva de gênero em tudo que fazemos. E para concluir, nós temos isso nas nossas atividades de planejamento, portanto, nossos planos de ação anuais. Há para todas as atividades um marcador que indica o quanto aquela atividade, aquela iniciativa tem uma perspectiva de gênero. Isso traz internamente uma reflexão para que os próprios gestores possam, primeiro, pensar a perspectiva de gênero e também identificar quando não há, para que os projetos passem a incorporar perspectivas de gênero em maior ou menor grau, mas que isso seja uma perspectiva a ser considerada nos projetos atuais e na elaboração dos planos subsequentes. Então, nós temos experiências internas que eu acho que também são valiosas para compartilhar em relação ao tema, mas desenvolvemos atividades ao longo de todo o ano para tratarmos do assunto, para avançarmos, principalmente, para produzirmos o impacto desejado das transformações que são necessárias. O tema é complexo, há lacunas de dados, há lacuna de pesquisa, mas é urgente, né? É premente a necessidade de que implementemos ações para produzirmos o impacto necessário. É uma questão de sustentabilidade, uma questão de estratégica para a OMP e uma questão também de ampliar as capacidades nacionais de inovação e criatividade. Há uma parcela da população que encontra barreiras e que não participa dos ecossistemas de IPI e de propriedade intelectual, de inovação e criatividade, portanto, é uma força que os países deixam de ter, e os impactos sobre o desenvolvimento, sobre a transformação, os benefícios que esperamos da propriedade intelectual, o potencial que ela tem, deixa de se realizar. Então, o escritório da OMP no Brasil, a OMP está à disposição para desenvolver projetos com perspectiva de gênero e é uma satisfação estar aqui. E com isso eu devolvo a palavra para a Clarissa. Muito obrigado. Muito obrigada, Samuel. Muito interessante aprender sobre essas iniciativas da OMP e vamos seguir em colaboração. Bom, e para tratar do assunto hoje, né, do evento principal, contamos com a presença de Manuela Dourado, que é engenheira agrônoma e CEO da Microgene, Érica de Holanda Leite, oficial nacional de programas da OMP, a Evelyn Dias, fundadora e CEO da Santa Food Tech, Rafaela Guerrante, cofundadora do Comitê de Estratégia em Gênero, Diversidade e Inclusão do NPI. Como a Manuela já está conectada, vamos seguir então o cronograma certinho e vamos começar com ela. Manuela, te passo a palavra. Bom dia. Tá muda. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar nesse evento. E é um prazer ser uma mulher, né? E conseguir representar essa liderança feminina na ciência e no empreendedorismo. Deixa eu só compartilhar aqui, eu montei uma apresentação. Vamos compartilhar. Agora eu consigo compartilhar aqui. Vamos ver. É aqui que eu quero compartilhar, desculpa.
Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Nome sim. Perfeito, então só para me apresentar, né, rapidamente, eu sou Manuela, engenheira agrônoma, e em 2022 eu fundei a Microgênio. O objetivo era transformar, eu sou da área acadêmica, né, sempre fiz mestrado, doutorado, dei aula por 8 anos, e a ideia é transformar todo o conhecimento científico em novas tecnologias para a agricultura. Então, em 2022, eu entrei em contato, eu fiz engenharia agronômica na Exalc, então entrei em contato com a Exalc e eles têm uma incubadora de empresas da USP, na área agrícola. Então, eu incubei a empresa lá. E qual que era a ideia, né? O pessoal da agricultura precisa produzir alimento para a população mundial, mas hoje em dia a gente não pode produzir de qualquer jeito. A gente tem que produzir de uma forma sustentável. Então, a gente tem que pensar no uso de fertilizantes defensivos. Muitos desses defensivos são muito tóxicos, então a gente precisa substituir esses defensivos. Muitos dos fertilizantes têm um alto custo porque são importados e quando tem alguma guerra, algum problema mundial, isso se agrava ainda mais. E uma alternativa sustentável para esses problemas é o uso de bioinsumos. Então, o que são bioinsumos, né? Quem é da área agrícola já conhece, mas quem não é, às vezes nunca ouviu falar. Então, bioinsumos são insumos, tanto fertilizantes quanto defensivos, mas biológicos, então provenientes de micro-organismos ou insetos, né? E são capazes tanto de fornecer nutriente para a planta, promover o crescimento, como controlar pragas e doenças. E ajuda também, atende, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente no quesito produção sustentável. E quando a gente consegue produzir sustentável e aumentar a produtividade, a gente ajuda também a acabar com a fome. Esse mercado é grande e crescente, né? No mundo a gente está falando aí em 15 bilhões de dólares. No Brasil são... Estou tentando falar rápido para não comer muito o tempo, né? São 2,3 bilhões de dólares. E além de mim, eu sou especialista na parte de genética de micro-organismos. A gente tem a Celeste, que faz toda a parte de desenvolvimento de mercado, que é especialista na parte de controle biológico. Controle biológico é controle de pragas e doenças. E a professora Maria Carolina Chiesini, que é professora da Exalc, que atua em projetos específicos, principalmente na parte de edição gênica. O que a gente faz, né? Antes de falar um pouquinho da OMP, de como o programa de Mulheres no Empreendedorismo me ajudou nessa minha trajetória, o que a gente faz? A gente trabalha com desenvolvimento de novos bioinsumos, desde a prospecção até o final. Então, bioinsumos diferentes do que já existe no mercado. Hoje a gente já tem consolidado diferentes bioinsumos, tanto para a parte de fixação biológica de nitrogênio, que é Rhizobium, Bradyrhizobium, quanto para a parte de controle biológico. Então, a ideia é trazer novas espécies. O Brasil, a gente tem uma diversidade enorme de micro-organismos e hoje a gente trabalha com 5 a 10 espécies. Então, a gente tem que utilizar essa diversidade que a gente tem no nosso país, né? Então, a gente busca micro-organismos, tanto para a parte de promoção de crescimento, quanto para a parte de controle de pragas e doenças. E aí eu divido esse desenvolvimento em 3 etapas. Então, a gente faz toda a seleção desses micro-organismos, caracteriza o micro-organismo, tanto métodos moleculares, de proteínas e microbiológicos. Depois que a gente conseguiu selecionar esses micro-organismos, a gente tenta manter eles estáveis, né? Então faz uma formulação e vê qual que é o melhor meio para crescer esses micro-organismos. E depois, normalmente, a gente licencia o produto para a empresa e a empresa produz e vende esses produtos para a agricultura. E a gente faz tanto o desenvolvimento dos nossos próprios produtos como prestações de serviço.
Então, na área de identificação dos micro-organismos, análise do genoma desses micro-organismos, quais são os principais genes, qual o potencial desse micro-organismo com base no genoma, marcadores moleculares. A gente faz toda a parte de controle de qualidade desses produtos que já estão no mercado e faz toda a caracterização, se necessário. Tem várias empresas que trabalham com isso, mas não tem todas essas etapas, então a gente consegue ajudar nesse sentido. A gente tem vários clientes e parcerias, então a gente tem um PIP com a Exalc e a gente tem um projeto com o Instituto Biológico para fazer toda a parte genética dos produtos que eles já licenciam para outras empresas. E temos diferentes clientes e parceiros em pesquisa. O ano passado a gente ganhou 2 prêmios nos concursos de startup, o segundo lugar em Startup World Cup e terceiro lugar no SciBiz, que é um concurso da USP. E antes de falar da OMP, eu só queria fazer só para ficar mais palpável, né, um estudo de caso do que a gente faz, né? Qual que é um estudo de caso que já deu certo, né? Que já está sendo licenciada essa tecnologia. Na verdade, e é importante também falar que quem trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento leva um tempo para desenvolver e por isso que é a importância de depois proteger essas tecnologias que são desenvolvidas. Isso começou lá para 98, essa pesquisa. Na época tinha um problema muito grande no Brasil, o Brasil é bem agrícola, né? E tinha um problema muito grande no estado de São Paulo, se produz muita laranja. E tinha um problema muito grande de uma bactéria que chamava Xylella fastidiosa, que entupia os vasos do xilema e não deixava a água subir para as plantas, e aí a planta ficava toda amarela e morria. E aí o grupo, né, de pesquisa começou a tentar entender o que estava acontecendo. Por quê? Existiam pomares de laranja que eram super saudáveis e plantas ali no meio que estavam doentes. E o contrário também, existiam pomares que estavam todos doentes e tinha algumas plantinhas ali no meio que estavam saudáveis. Falou, o que será que aconteceu? O pomar todo doente e essa planta saudável. É o mesmo solo, o mesmo clima, o mesmo manejo, o mesmo tudo. O que pode ser de diferente? E aí eles começaram a ver que a comunidade microbiana podia ser diferente. Então eles fizeram vários estudos para avaliar quais micro-organismos estavam presentes na plantinha doente e na planta saudável. E aí eles acharam um gênero de bactéria, chama Metilobacterium, e eles viram que essa bactéria, na presença da planta, inibia Xylella fastidiosa, que era o que causava a doença. E aí que a gente começou a estudar esse gênero. É uma bactéria rosa, né? Isso aqui é a fotinho da bactéria. A gente viu que essa bactéria estava em diferentes hospedeiros, ela é muito abundante em plantas de forma geral. A gente estudou os mecanismos de interação com a planta, então ela fornece nutriente para a planta, ela ajuda a planta a crescer por meio de fito-hormônios, ela tem alguns compostos que degradam compostos tóxicos, então são diferentes mecanismos de ação. Aí a gente foi estudar como que ela colonizava a planta, que era pela raiz e ela ia entrando pelas plantinhas, ela ficava ali no xilema, que é o vaso onde sobe a água, junto com a Xylella fastidiosa. Esses pontinhos verdes aqui, ó, é a bactéria. Ela coloniza também o vetor do patógeno. O que é o vetor? O vetor é essa cigarrinha aqui, esse inseto que suga a planta, que nem o mosquito da dengue. Suga a planta doente, ela absorve, ela fica com a Xylella fastidiosa. Quando ela suga a planta sadia, ela transmite essa doença. Então, ela é o vetor da doença. Então, a Metilobacterium colonizava também o vetor da doença. E aí a gente começou a fazer experimentos e viu que a metilina inibia a Xylella fastidiosa in vitro. E aí a gente foi tentar entender quais esses genes relacionados a essa interação. Então, existiam algumas enzimas para essa inibição, mas principalmente era a competição de nutriente. A metilo conseguia crescer mais rápido que essa bactéria. E aí a gente publicou vários artigos, né, nessa área. Fiz mestrado, doutorado foi em outra área, depois do pós-doutorado voltei para essa área.
E eu tinha uma angústia que eu falei, gente, isso aqui tem que ser transformado em produto, né? Então, com um projeto, eu já estou adiantando a trajetória, com um projeto do Catalisa ICT, que é um projeto nacional do Sebrae, junto com o CNPq, a gente conseguiu um financiamento para começar esses estudos em campo. Então, a gente fez em tomate, a gente fez em tomate e em cana-de-açúcar. E aí a gente colocou no campo e a gente viu que ela aumenta a produtividade de cana-de-açúcar. Então, ela promove crescimento por diferentes mecanismos. Ela aumenta até 25% da produtividade, né, do ganho da cana-de-açúcar no campo. Então, ela está sendo licenciada, né, um case aí de sucesso, está sendo licenciada para uma empresa para ser produzida e comercializada. Bom, minha trajetória, então, eu tive aí 20 anos de experiência acadêmica, fui professora, orientei, e com o projeto do Catalisa, que foi quando eu tive o primeiro contato com a OMP, né, eu comecei a entender melhor a parte de toda essa parte de propriedade intelectual. Então, dentro do programa Catalisa, o INPE deu um curso e, em seguida, acho que 6 meses depois, no ano seguinte, a OMP forneceu um curso era várias pessoas do programa, mas vários países também, toda a América Latina. Já vou falar dos países. Eu já volto para a OMP. Então, eu participei de diferentes etapas do Catalisa. Aí, o ano passado, a gente começou um projeto do PIP-FAPESP, né, que é subvenção para pequenas empresas no estado de São Paulo. No comecinho do ano passado, a gente conseguiu um investimento da WBGI, que é uma venture building. Eles ajudam pequenas empresas a serem construídas. E eles estão montando, então, um laboratório. A gente vai sair da Exalctec, a gente está montando toda a parte de biologia molecular. E também agora a gente tem 2 projetos em andamentos do PIP, um para estresse hídrico e outro utilizando inteligência artificial para conseguir selecionar de forma mais assertiva esses genomas que a gente tem, esse banco de micro-organismos que a gente tem. A gente tem 1.600 cepas. O desafio é selecionar quem é o potencial produto aí. Então, mas vamos falar um pouquinho de propriedade intelectual. Então, em 2022, dentro do programa Catalisa, eu tive a oportunidade de fazer um curso de propriedade intelectual, que foi um curso em espanhol, porque era todas as carreiras STEM da América Latina. Então, foi em novembro de 2022. Então, a gente teve toda a parte geral e depois foram feitos por área, que a gente tem especificidade em cada área. Então, tinha a parte de biotecnologia agrícola e alimentos, tinha a parte de saúde ambiental e nutrição, tinha toda a parte de processamento de dados e engenharia química. Então, eu fiquei com a professora América Padilha, que era a parte de biotecnologia agrícola. E foi muito bom, foi online. A gente tinha ela falava um pouco e tinha toda a parte de interação, então todo mundo contava um pouco sobre o seu projeto, a sua experiência em propriedade intelectual, e foi uma troca muito rica. Então, nesse momento, tinha pessoas do Brasil, Chile, República Dominicana e Peru. Então, os horários tinham que se adequar aos diferentes fusos horários ali dos diferentes locais. E, em seguida, a gente participou também, a gente foi selecionada, então eram 3 etapas. A primeira etapa era toda a teoria geral, a segunda etapa era específica para aquela área, e a terceira etapa, a gente... eu já falei aqui, né? Então, eu participei da parte de biotecnologia agrícola e de alimentos, em dezembro de 2022, e a terceira etapa foram selecionadas tanto mulheres desse programa STEM, como mulheres empreendedoras de outros programas, e a gente teve um intensivo
de 3 dias, 4 dias, se eu não me engano, na República Dominicana. E o online é muito bom, porque te possibilita diferentes países conseguirem se conectar, né, em diferentes locais, mas o presencial a gente cria conexões mais fortes, né? Então foi onde eu conheci a Érica. Então ela, dentro do curso, ela deu algumas palestras e ajudou na organização. E a gente fez alguns workshops, conversou, teve muitas trocas muito ricas nesse local. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Todo mundo ficou imerso ali 3 dias e foi uma troca muito boa porque tinha só mulheres, né? E pessoas, tanto professoras, na época eu ainda dava aula na Uniso e estava começando a empresa. Então tinha muitas professoras que estavam na mesma situação que a gente consegue ver que a gente não está sozinho ali. Tinha várias empreendedoras que estavam começando seus negócios ou tentando melhorar os seus negócios ali em diferentes áreas. Foi muito, muito legal. E o que eu tiro de tudo isso, né? Eu sou da área acadêmica, eu fui da área acadêmica, né? Agora eu tô empreendendo. E às vezes é difícil, né? Então a gente precisa ter algumas diretrizes de empreendedorismo. E nesse curso foi falado, teve algumas dinâmicas nesse sentido. E principalmente do empreendedorismo feminino. A gente teve que buscar patentes, então tinha eu tinha pensado em patentear o micro-organismo, por exemplo, e a gente sabe que a gente não pode patentear um organismo vivo, mas a gente pode patentear um processo produtivo, né, uma aplicação, isso sim, mas o organismo vivo não. Então, a gente já teve que fazer toda a busca de patente e entender como é que a gente escreve essas patentes e tudo mais. O que eu fiz na época, o que me motivou a fazer foi registrar a marca. Então, isso foi importante, porque se outra pessoa tivesse registrado, eu já ia ter que mudar o nome da empresa. Então, registrei a marca e o logo, que a gente mudou com o pessoal da WBG, eles fizeram um rebranding da marca. Eu vou repatentear esse novo logo também, mas o nome já está patenteado. O processo de fabricação e formulação, muitas vezes, não é uma patente, não é uma patente depositada, mas é um segredo industrial. E aí a gente aprendeu um pouco também de como fazer o documento e tudo mais. E hoje a gente está editando geneticamente as bactérias. Então, as bactérias muitas vezes já promovem crescimento, mas, por exemplo, quando tem muito nitrogênio, ela para de fornecer o nitrogênio para a planta. Então, a gente consegue mexer no genoma, tirar um nucleotídeo e induzir ela a sempre produzir aquela condição que ela tem. Então, sempre fixar o nitrogênio, sempre fornecer nitrogênio para a planta. E aí, isso sim é patenteável. Então, a gente está escrevendo ainda, né? Está terminando os testes e já escrevendo as patentes. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu tentei falar rapidinho para não atrasar muito a programação. A ideia da empresa, então, é transformar conhecimento científico em inovação na área do agro. E, para isso, a gente precisa proteger as nossas invenções, as nossas descobertas, né? E a gente saber como fazer isso é muito importante. A gente entender um pouquinho dessa estratégia. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manuela, muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente. E parabéns, parabéns por toda a pesquisa, pelo desenvolvimento do seu produto, da sua empresa, que no Brasil não é difícil, não é fácil, é Não é muito fácil. difícil. E parabéns por toda a sua conquista, né? E pelo interesse em proteger tudo isso que você desenvolveu e em parceria com a OMP, com todas essas instituições tão renomadas no Brasil. Parabéns mesmo. E eu vou agora Obrigada. então, passar a palavra para a Érica de Holanda Leite, que é oficial nacional do programa da OMP. Bom dia a todas as pessoas.
Eu agradeço o convite, né? Também agradeço a participação na organização desse evento, que realmente é de uma relevância, né? Assim, igual que ele tenha sido feito não somente em março, né? Mas que a gente possa discutir esse tema ao longo do ano. E eu também trouxe uma apresentação. É, só um minuto, por favor. Bem, a Manuela fez uma apresentação, né, sobre um pouco, né, de uma prática da OMP, né, essa promoção que o Shimuel falou, né, da equidade de gênero na propriedade intelectual. Então, eu vim aqui hoje apresentar de uma forma muito prática, né, algumas oportunidades que a OMP oferece, né, algumas práticas, algumas atividades que podem ser úteis para formar esse ecossistema, né, essas conexões, principalmente entre as mulheres no ramo, né, que são subrepresentadas e que podem trazer vários aprendizados umas com as outras por conta de dificuldades que umas enfrentaram, né, que podem servir de aprendizado para outras. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Bem, essa foi só para dar uma contextualização, né? A OMP tem diversos estudos. Ah, muito obrigada. O Shimuel chegou a citar um, mas houve um estudo sobre a desigualdade de gênero no ramo da propriedade intelectual e fizeram dois panoramas de futuro, né? Um baseado no ritmo em que avançam as mulheres na PI nos últimos 10 anos. Então, a desigualdade terminaria em 2152, esse é o ano em que terminaria. E nos últimos 5 anos, nós vemos que esse tema tem sido mais abordado, tem sido tratado com mais intensidade, mas mesmo assim, é, o- hoje terminaríamos como base na média global dos últimos 5 anos, a desigualdade terminaria em 2088, né? Melhorou um pouco, mas a gente vê que o caminho está muito lento. E por isso nós temos que intensificar os esforços, né, para reduzir ainda mais. Isso foi tirado no The Global Gender Gap Innovation and Creativity, então tem ali o QR Code também, para quem quiser, tudo está disponível no site da OMP, para quem quer ver mais estatísticas, né, se alguém ainda quer mais dados sobre a necessidade de abordar esse tema, né, é, temos diversos. Pois bem, então, vendo a urgência do tema, acho que não está passando. Opa, agora passou demais. Opa, foi. Bem, então a gente vai direto ao ponto, né? Quais são as ações que a gente pode fazer para tentar modificar esse panorama, né? Então, dividir rapidamente em 5 formas em que a OMP tem atuado nessa questão. Um seria a capacitação, dois seria a mentoria, seria uma forma de capacitação também, mas só para destacar, eventos, concursos, dados e redes. Acho que tem que guardar um pouco, talvez. Não, agora foi. Bem, em capacitação, as formas mais comuns de capacitação da OMP são os cursos, né? Tem os cursos à distância, que a gente chama de DL, né? Os Distance Learning, e nós temos em parceria com o INPI diversas adaptações para o português e para a realidade do Brasil. Então, nesse link, né, que nós tivemos diretamente dentro do site da OMP, novamente, se vocês quiserem, tá, no escritório do Brasil, da OMP no Brasil, tem essa lista também, que são os cursos avançados que estão disponíveis. Tem diversos cursos gratuitos, diversos cursos também que são pagos. E, geralmente, como campanha no Dia da Mulher, que nós já passamos esse período, né, entre 8 e 12 de março de cada ano, alguns cursos pagos são disponibilizados gratuitamente para mulheres, né, como uma forma de incentivar cada vez mais a participação das mulheres nessas capacitações. E, além desses cursos em português, nós temos o e-Learning Center, que tem cursos em diferentes línguas. Você viu que a Manuela fez um em espanhol, que nem foi no Brasil. Tem cursos que não são no Brasil, tem cursos de mestrados, tem cursos para profissionais. Então, tem por categorias, por campos tecnológicos. Então, tem uma vasta gama de possibilidades de capacitações oferecidas pela OMP, que incentivam cada vez mais a participação de mulheres.
E destacando uma dessas tipos de capacitações foi essa mentoria, né, que a Manuela participou. Isso foi um projeto desenvolvido para a América Latina, que ele fez tanto sucesso que depois ele foi feito só uma versão para o Brasil, né, que foi empoderando mulheres brasileiras em STEM. Foi em colaboração com diversos outros parceiros nacionais, né, alguns ministérios, como o MIDIC, o MCTI, o Embrapia, a Confap, e como ele funcionou, né? A Manuela já explicou um pouco, né? Que primeiro houve uma capacitação grande, mais abrangente sobre a API e sobre essa gestão em diferentes campos tecnológicos, com diferentes grupos de mulheres, né? De até 40 participantes, e depois algumas foram selecionadas, entre 2003, 2023 e 2024, para ter um treinamento em gestão estratégica da API e mais especificamente para o seu caso, o seu próprio caso, né? Seu caso particular, né? Para que, na prática, esse conhecimento pudesse ser trazido à realidade, pudesse virar inovação, pudesse alavancar a carreira, né? E a gestão da propriedade intelectual dessas mulheres. Então, teve um seminário de encerramento, e ainda nesse caso, né, como ela falou, formam-se redes, né? Porque as pessoas se conhecem, as pessoas passam a ver que há a possibilidade de colaborar com com outras parceiras, né? De aprender com os erros dos outros, por dificuldades que outras já tinham passado. Então, realmente, são projetos bem interessantes que a OMP realiza com parcerias ou sob demanda, a gente elabora com parceiros que venham procurar. Bem, tem diversos eventos no Brasil e no mundo, né? Inclusive o evento do dia de hoje, né? Aquele outro evento também que nós tivemos para celebrar também o Internacional da Mulher. Nós fizemos um foro de equidade de gênero na propriedade industrial aqui também no Brasil. Então, essas oportunidades de se encontrar, de discutir o tema, de buscar parceiros relevantes para ocorrer mudanças também, né? São muito importantes. Tem seminários também, não só presenciais, como o de hoje, que é híbrido, né? Vai ter um simpósio, né, para escritório de PI e de inovação em 2026, que já houve em anos anteriores também, que ainda estão abertas as inscrições, que vai ocorrer em maio. Então, ele é um evento que ele ocorre presencialmente em Genebra, mas ele é híbrido, então você consegue participar de onde quer que você esteja, né? São várias oportunidades que tem para discutir o que há de novo, né? Porque a gente não quer sempre ficar discutindo os mesmos temas, né? A gente quer saber como a gente pode avançar, como a gente pode fazer mais. Ai, direto. Concursos também são formas de atrair a participação e discutir o tema, né? No momento, nós estamos com dois abertos ainda para inscrições, que uma é uma chamada para artigos de participação das mulheres em inovação, criatividade e propriedade intelectual. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março, para que tenha esses artigos que voltem, né, e tenha novas perspectivas sobre o tema. E tem o prêmio, né, que a gente chama de o Apple Global Awards, que é um prêmio da OMP, né, que eles fazem para negócios inovadores, são mais voltados para pequenas e médias empresas que têm alguma atuação, alguma interface com a propriedade intelectual, e esse ano vai ter um prêmio especial para mulheres empreendedoras. Então, dentro do prêmio foi criada uma categoria dedicada para mulheres, para também incentivar que elas participem, que elas possam também receber os prêmios, né? Porque o prêmio é uma mentoria, então, assim, uma mentoria gratuita, né? Especialmente para o caso. Então, é uma forma de incluir a participação das mulheres nesse campo, né? Bem, dados e redes, né? Esse QR Code ele leva para a parte dentro do site da OMP, existe uma parte dedicada especialmente para PI e mulheres, né? Porque são muitas atividades, são muitos eventos, são muitas capacitações, são muitos projetos nacionais e internacionais que podem servir também como benchmarking para o Brasil. Então, qual é a ideia da rede, né? Porque a gente fala de ecossistema, de interconexões do evento de hoje. A ideia é que esses eventos não sejam somente um evento, que esses seminários, essa capacitação, não seja somente um ponto na vida daquela mulher, que ela possa formar
parcerias e encontrar outras pessoas que possam ajudá-la a se intensificar a sua participação nesse campo. Então, é formada uma rede, né? As pessoas se conhecem, as pessoas passam a interagir. Como foi a sua experiência? Como pode ser para mim? Então, essa necessidade de permanecer e prolongar esse contato foi o que motivou também a criação, não só a geração de dados, como a criação de redes que está sendo lançada recentemente, o IP for Her. Então, eu vou tentar ver, vamos ver se o vídeo pode passar, por favor, você consegue passar? Bem, então o que que esse vídeo quis mostrar, né? Pensando nessa necessidade de formar essas conexões, de formar essas redes, a OMP criou o IP for Her, que é uma rede de especialistas e também de usuárias do sistema de propriedade intelectual que já foram beneficiadas ou participaram de alguma atividade da OMP, que elas podem se cadastrar, né? Tem um formulário de solicitação de participação, né? Que vai avaliar, né, se a pessoa participou ou não participou de alguma atividade da OMP. Para quê? É só para ter um filtro para que elas possam se conectar e ver que elas estão participando de algo conjunto, né? Querem aprender mais sobre a propriedade intelectual, elas querem utilizar mais a propriedade intelectual, ou que elas querem descobrir, né, experiências de outras mulheres, das dificuldades, dos desafios que foram nesse campo, né? Então, é uma plataforma que vai ter, que tem a participação de especialistas, mas também tem a participação de pessoas que estão iniciando, né? Então, busca ser essa rede não seja perdida, né? Que esses contatos que foram desenvolvidos ao longo dos anos ou ao longo de, às vezes, alguma atividade e você não teve tempo lá de pegar o contato da palestrante, da pessoa que você conheceu, né? Que você não perca a oportunidade de estar em contato com essas pessoas e aprender e solicitar e, às vezes, convidar para um evento, e, às vezes, ir assistir a um evento dessa pessoa, né? Então, temos diversas atividades e formas de conectar com essas pessoas. Bem, apresentei só uma pincelada, né, porque o tempo é curto, sobre todas as atividades. Todas elas estão no site da OMP, né? Se quiserem buscar mais especificamente as atividades em português, estão no site do escritório da OMP no Brasil. Nosso e-mail, né, aquele ali. Então, fica à vontade de entrar em contato para qualquer informação. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Toda a apresentação que você fez, ela tem uma relação com o que eu disse na abertura, porque além de todos os programas de incentivo da OMP ao desenvolvimento da empresa, a mulher, ela está agora viabilizando a troca, né? A troca de informações que vai gerar toda a possibilidade da mulher, com o conhecimento do que uma já passou, enfrentar o desafio do empreendedorismo, não só no Brasil como no mundo. Então, realmente, parabéns pelo trabalho que a OMP está desenvolvendo. E agora eu vou passar, então, a palavra
a Evelyn Dias, fundadora e CEO da Santa Food Tech. Evelyn, bom dia. Bom dia. Eu trouxe um material para fazer uma projeção. Agradeço muitíssimo o convite e estou muito feliz de estar aqui nesse evento tão importante, falando do processo da jornada das mentorias de NPI na jornada do empreendedorismo feminino. Então, eu sou a Eve, uma das 6 sócias fundadoras da Santa Food Tech, que é um negócio social voltado para inovação e sustentabilidade. Eu vou apresentar a nossa jornada com as mentorias do INPI e a conexão com o nosso trabalho. Contextualizando, eu acho importante fazer um contexto para também fazer sentido a apresentação. No início do século passado, né, a gente convivia de uma forma harmoniosa com a natureza, as comunidades atuavam no modelo de economia circular, de uma forma primitiva, mas ali de forma autossuficiente. E ao longo das últimas décadas, os centros urbanos ficaram superpopulosos e essa superpopulação causa desigualdades astronômicas. E essas desigualdades astronômicas estão principalmente nas esferas ambiental e social, com foco somente em resultados econômicos, que na nossa visão é uma economia burra. A ONU, ela informa que essa desigualdade absoluta, ela vai trazer um impacto grande em cima do consumo de recursos naturais per capita em até mais 70% até 2050. E o planeta ele não tem condição de suportar esse tipo de pressão mais. A gente vem sentindo claramente nos ambientes urbanos o tamanho do impacto, né? Afinal, depois de tantas décadas, a gente vem sentindo no dia a dia, na nossa rotina, o impacto disso, né? Então, pode passar um slide. Então, nesse sentido, o que a gente fez foi, a nossa jornada começou lá em 2010, a sementinha foi germinando até por volta de 2015, com um grande propósito de causar ou de participar dessa grande transformação social, visando desenvolver uma nova forma de viver, uma nova forma de coexistir com o meio ambiente, principalmente nos centros urbanos, né, que estão sobrecarregados. Então, nesse sentido, a gente passou por 2 grandes transformações, duas grandes mudanças. Em 2019 para 2020, nós nos tornamos um modelo de base tecnológica que visava escalar, ter capilaridade com rastreabilidade. Antes disso, nós víamos que a transformação social dentro do modelo que nós tínhamos criado, ela não estava acontecendo. Então, a gente decidiu tomar essa decisão de se tornar um modelo de base tecnológica para poder aumentar o impacto, para poder alcançar mais pessoas, que é o propósito desse negócio, desse empreendimento social. E aí, em 2022, a gente passou por uma nova segunda transformação, foi quando a gente começou a se reconhecer e ser reconhecido também como um negócio de base científica. Então, nesse sentido, a gente conectou a jornada do empreendedorismo social, de base tecnológica, de base científica, e a gente desenvolveu uma tecnologia social, que é uma metodologia proprietária de cadeia não linear, e abarcou em tecnologia da informação e comunicação. Então, o que a gente hoje oferece é um ecossistema de plataforma de integração, uma solução para cidades inteligentes, que implanta esse conceito de ecovila, esse conceito do passado, né, para tornar os locais, os territórios autossuficientes novamente, num modelo de economia circular, para poder continuar vivendo e vivendo melhor, porque é urgente essa sensação, essa necessidade de viver melhor. Pode passar o slide também. Então, aqui falando um pouco do empreendimento social, a gente visa transformar cidades pela microeconomia verde circular, que é a nossa tecnologia social, democratizando o acesso a essa cadeia, através dessa implantação, preservando questões sociais, ambientais, econômicas, geração de renda e uma série de outras entregas de valor. E como a gente faz isso? Através dessa metodologia
e através das nossas tecnologias. A gente hoje utiliza software, hardware, IoT, Big Data, e implanta esse conceito de ecovila nas cidades usando tecnologia e dados. A gente tem 3 grandes premissas no desenvolvimento desse grande ecossistema, que são as frentes de educação, conectividade e dados. E aqui eu já trazendo para um contexto individual, eu comecei, né, a minha jornada como uma empreendedora social, ou seja, foi uma jornada inversa. Eu não vim da área acadêmica, não era uma pesquisadora, mas o projeto ele foi sendo desenvolvido com esse propósito de transformação social potente. E à medida que a jornada foi acontecendo, eu fui me identificando e sendo encaminhada também para um ambiente acadêmico. Então, ou seja, passei ali de uma empreendedora social para uma empreendedora social também com esse viés tecnológico e científico. Aqui no lado direito é a foto da apresentação que nós fizemos o ano passado na Alemanha, em Berlim. Fomos convidados pela FAPESP para apresentar essa solução, porque nós somos apoiados pela FAPESP, apresentar essa solução de economia circular num painel científico que, entre várias entregas, também promove a redução das desigualdades. Então, essa é uma jornada que vem enriquecendo todo o trabalho, tanto do ponto de vista indivíduo, né, quanto do projeto como um todo, e do micro para o macro, do micro para a sociedade. Então, a gente teve esse reconhecimento que sela, né, que certifica que a gente, de fato, tem seguido metodologias científicas para poder causar essa transformação social profunda. Pode mudar, por favor. E aqui tem uma imagem da equipe, e vocês podem observar que a maior parte da equipe é formada por mulheres. A gente tem um propósito também da redução das desigualdades por gênero. A liderança, embora a gente atue num formato horizontalizado, em formato de projetos, 2 camadas, a liderança é 100% composta por mulheres, especialistas em suas áreas, e a equipe, como um todo, tem a predominância das mulheres. A gente também investe bastante em trazer alunas, a gente tem projeto de iniciação científica com faculdades, projeto de extensão universitária também, e não é um processo de exclusão, mas é de apoio e preferência. A gente dá um apoio preferencial para as meninas, para as mulheres, principalmente nas áreas de tecnologia, que a gente atua com dados e desenvolvimento das tecnologias habilitadoras. Então, a gente entende a grande desigualdade nessas 2 áreas para as mulheres. Então, a gente busca sempre trazer um pouco de equilíbrio, fazer a nossa parte nessa jornada, na jornada do equilíbrio. Pode passar, gente. Pode passar da equipe. E aí, aqui já aproveito para mostrar como foi a nossa jornada desde o programa de capacitação da NPI. Quando a gente começou a jornada a ser reconhecido como modelo de base científica, foi no programa Catalise CT. A gente participou da primeira turma, são praticamente quase 4 anos de programa, é um programa extenso, profundo, e a gente teve o privilégio de ser contemplado com as mentorias do INPI, e isso transformou a nossa jornada ainda mais, porque, assim, na nossa visão, né, a relevância do programa, ela consiste em várias camadas, ela reverbera tanto verticalmente quanto horizontalmente na estrutura do empreendimento social, esse negócio complexo, que a gente se sente cada vez mais fortalecido de se encaminhar e de selecionar os programas corretos que potencializam e catapultam os nossos resultados. Então, como a gente é reconhecido como uma Deep Tech por conta da ciência de dados, a gente entende cada vez mais o olhar da propriedade intelectual e do quanto isso nos resguarda e nos abre portas, né? Então, a gente percebe como os maiores ganhos, temos a segurança, nos sentimos seguros de podermos estar em negociações estratégicas, e essas negociações estratégicas nos protegem do ponto de vista do resultado financeiro, porque existem como eu comentei, várias camadas nesses processos de negociação. A gente atua nosso produto é um produto complexo,
e a gente atua em diversas cadeias, né? Então, se a gente não tiver esse olhar sistêmico e de proteção e de oportunidades, a gente com certeza estaríamos muito vulneráveis ao mercado, vulneráveis a negociações que não são éticas, corretas, a gente sabe que existe isso, e às vezes até não é uma questão de falta de ética, mas é uma questão de desconhecimento, mas que para CNPJ a gente precisa ter muita responsabilidade. Então, a gente se sente muito seguro nas negociações, a gente se sente muito, aliás, segura, né, para se apresentar, para selecionar programas, para conversar com fornecedores, né. Então, e a parte de planejamento e oportunidades internas a todo momento, né, a gente agora tem uma prática, desde que a gente passou por esse programa, que foi um programa robusto, extenso, detalhado, a gente aprendeu a acompanhar, a pesquisar e a chegar nos resultados das melhores estratégias de uma forma rápida até, porque é bastante amplo o processo de proteção intelectual. Então, o que a gente começou a fazer? A gente coloca essa estratégia dentro do planejamento estratégico anual. E aí a gente tem alinhamento de todas as áreas das sócias e a gente também começa a colocar, a partir desse ano, essa capacitação para a equipe vinculada ao roadmap de desenvolvimento de produto. Ou seja, a gente tem uma equipe que está ali vinculada ao desenvolvimento do produto e dali a gente também traz esse olhar para a equipe, essa capacitação para a equipe entender a abrangência. Então, é uma forma que a gente também conseguiu de expandir esse conhecimento internamente. Pode passar, por favor. O que a gente nessa jornada conseguiu já fazer, proteger, né? Identificar e proteger o programa de computação que nós desenvolvemos, porque uma das competências tecnológicas é o software, e a gente registrou de forma autônoma registro das marcas e nós tivemos nenhuma intercorrência nesse registro. Então, isso mostra o quanto a gente está seguro dos caminhos e de como fazer esses registros para tornar esses ativos proprietários garantidos, né, segurados como um ativo da empresa. E a gente também conseguiu mapear outras grandes oportunidades. A gente filtrou, a gente primeiro ampliou a visão, vimos todas as possibilidades, e à medida que a gente foi desenvolvendo o modelo e o produto, a gente foi afunilando para entender o que de fato fazia sentido ou não. Então, a gente tem um processo iniciado de patente, aliás, um planejamento do registro de patente do processo dessa cadeia não linear, que é uma metodologia proprietária, e também de desenho industrial, né, da representação gráfica, que vai ser a base da interface gráfica desse conceito de microeconomia verde circular. Então, a gente já tem isso bem mapeado, e isso está documentado no nosso planejamento estratégico, faz parte das atividades estratégicas da equipe de gestão. Pode passar, por favor. A gente também aprendeu a aprofundar os canais, os mecanismos de busca, inclusive em bancos de patentes, tanto no Brasil quanto fora. Isso traz para a gente uma posição uma posição de vanguarda no que diz respeito ao nosso próprio trabalho, porque a gente monitora as iniciativas à medida que a gente vai observando de forma recorrente, constante, consistente, os bancos de patentes. E vai aprendendo cada vez mais também, porque esse é um aprendizado contínuo de busca e de avaliação. Então, a gente inseriu isso na nossa rotina de forma periódica e nos ajuda também, uma vez que a gente tem uma frente internacional, nos ajuda também a nos sentirmos seguros nesse processo de negociação, conversa com outros países, outra cultura, outra língua. Então, a gente vai muito melhor preparado para essas conversas, considerando esse ativo estratégico, né? E assim, como pessoa empreendedora, a jornada me transformou em um ser integral. Me sinto muito mais preparada
para os desafios de empreender uma Deep Tech, amplia minha visão estratégica, amplia de forma holística também, acerca dessa diversidade de oportunidades. E em relação ao mercado, a gente tem certeza e a gente experiencia isso, entendemos que os ativos são estratégicos, que eles atraem investidores, melhora a relação com clientes e parceiros, e aqui parceiros, a gente fala também fornecedores, processos de contratação, isso influenciou a revisão dos contratos, da documentação, e melhora as nossas oportunidades de negociação, principalmente para programas. A gente continua participando de programas, porque é um modelo complexo, né, que tem uma característica de expansão por camadas. Então, participar de programas, principalmente junto a universidades, é importante dar essa autoridade, né, ou uma segurança maior na hora de conversar sobre os ativos, sobre as condições de contrapartida que são exigidas e negociar. A gente se posiciona já, inclusive, trazendo as nossas exigências, porque a gente se sente seguro já de levar esse tipo de posicionamento desde a negociação. Pode passar, por favor. Aqui é só uma visão estratégica de 2026. Aqui do lado esquerdo, o quadrinho do meio em produto, a gente incorporou, como eu comentei, dentro do roadmap, a parte de monitoramento dos bancos de patentes, faz parte da nossa rotina. Pode passar. Hoje, aqui tem um pouco do nosso, onde nós atuamos, onde estamos, né? A gente é uma startup de São Paulo. Hoje estamos em 11 micro-regiões na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, e a gente pretende chegar até o fim do ano a 28 micro-regiões. A gente também tem um pré-piloto com apoio da FAO, na República Dominicana, que é essa frente internacional que eu comentei. E então, com essa segurança que a gente tem de atuar localmente, a gente consegue expandir também, tanto para outros locais, quanto para tanto nacional quanto internacional, através dessa segurança que o programa nos trouxe. Pode passar, por favor. Deixo aqui um espaço para dúvidas, eu não sei se isso é permitido, mas fica aqui à disposição para dúvidas e passar mais informações. E no próximo slide tem um QR Code de um quiz, que, se você puder passar para o próximo slide também, já ficaria o slide. Tem um quiz para que cada um consiga, em algum momento, se for possível, fazer o scan e fazer um teste para entender como que é o funcionamento desse conceito de ecovila que a gente está desenvolvendo, usando tecnologia social e tecnologia da inovação. E para fechar, então, eu deixo aqui a apresentação e falo que a gente agradece essa oportunidade que nós tivemos e que a gente recomenda para qualquer empreendimento, e principalmente os empreendimentos como Deep Tech, de contarem com esse programa de mentoria NPI, porque a jornada de impacto é desafiadora, a jornada de Deep Tech aumenta o desafio, e ainda pensando nos ativos que nos seguram oportunidades e trazem um resultado econômico e financeiro para essa estrutura, né, enxuta, é essencial, é imprescindível. Muito obrigada, Evelyn, pela apresentação. E um projeto tão relevante para todo o país, além da sua total integração com o ecossistema de PI, sem dúvida, não só você, como a sua empresa, são uma inspiração para todas as pessoas que estão aqui. Obrigada mesmo. E vamos seguir agora, então, com Rafaela Guerrante, cofundadora do Comitê de Estratégia em Gênero, Diversidade e Inclusão do INPI. Bom dia a todas e todos, aos que estão aqui no auditório, aos que nos ouvem de casa. Tá, tem que ficar aqui, ó, tô falando. Obrigada. Queria, em primeiro lugar, em nome do INPI, agradecer por essa parceria, né, esse convite de poder participar desse evento e coorganizar esse evento
para celebrar, né, uma data que é tão marcante nessa luta pela equidade de gênero. Bom, a BPI e a OMP são nossos históricos parceiros do NPI, então a gente já trabalha há muito tempo, né, com essas organizações e agradecer em especial a BPI por abrir a casa. A gente já vem fazendo eventos no Dia da Mulher nos outros anos, e aí agradecer especialmente a Érica, eu acho que faz toda a diferença uma mulher nessa liderança, né, uma mulher sensível para essas causas e como ela acolheu essa celebração pelo Dia da Mulher. Já tem 3 anos, né, que a gente participa dos eventos aqui, e eu acho que essa sensibilidade é fundamental. E quero também aqui chamar um pouco a atenção e pedir aos 2 homens que estão na plateia que sejam nossos multiplicadores e que convidem outros homens a estarem aqui, tá? Porque isso é muito sintomático. Eu não sei quantos homens tem na plateia online, né? Tem um colega aqui também que está na infraestrutura do evento, então são 3. É, mas que os homens não se sentem parte quando o evento fala de mulheres, né? Eles acham que é só para mulheres, né? E essa luta é conjunta, a gente sabe que é uma luta da sociedade, né? Os homens, a maior parte, a gente tem na liderança, são homens, então eles têm que ser nossos parceiros, têm que estar sensibilizados para a causa e se sentir parte desse momento. Então, né, convido aos 3 presentes e aos que estão online que tragam mais homens para essa discussão, que a gente vai conseguir andar mais rápido se a gente andar junto, né? Então, feita essa ressalva, eu vou aqui. Eu acho que não está acionando, tá? Eu vou então começar me apresentando. E eu acho que tem muita gente que já me conhece, quem é do mundo da PI, mas eu acho que nunca é demais, né? Então, eu estou há 24 anos na NPI, eu sou uma mulher na área de STEM também, eu sou da tecnologia, sou engenheira, sou egressa de patentes e já trabalhei em várias áreas do NPI, sou hoje uma das mentoras do INPI, do programa de mentoria, desde o início, né? Aliás, fazendo uma ressalva aqui, Evelyn, que orgulho da Santa Food, que orgulho da trajetória de vocês, e é muito bom ver o programa transformando a realidade dessas empresas, né? Eu já passei pelas áreas de coordenação internacional, coordenação nacional, que é essa área de parcerias, e hoje estou trabalhando muito nas mentorias do NPI, sou uma das mentoras do NPI, não sou a única, é bom que a gente fale isso, né? Nós somos quase 50 mentores no NPI. Esse é um trabalho fortemente feito pelas regionais, pelas unidades regionais do NPI. Então, nós temos mentores espalhados pelo Brasil, e eu acho que eu sou a única do Rio, mas é um trabalho coletivo, tá? Você pode passar, por favor? Eu estou, então, nessa causa. Acho que quem conhece um pouquinho da minha trajetória sabe que essa é uma pauta que fala muito na minha alma, no meu propósito, né? Eu estou no NPI desde o início de começar essa discussão. A Érica também, quando estava lá, também participou desde o início. A Soraya depois também se incorporou ao comitê, liderou um período o comitê também. Então é muito bom a gente ver essa semente plantada transbordando, né? Então, quando a gente faz uma reflexão aqui, já é mais um ano de celebração do Dia da Mulher, mais um ano em que a gente vem contar as conquistas do comitê, e eu acho que isso é muito gratificante. A gente precisa também exercitar a celebração das conquistas, né? Então, a gente, como mulher, às vezes a gente se apega muito às críticas e a gente sabe o quanto é difícil pequenos passos nessa caminhada. Então, é um exercício aqui hoje, realmente, da gente partilhar as conquistas do comitê, do INPI, né? É um trabalho coletivo. Eu acho que a escolha do nome do evento foi muito oportuna, a questão das conexões estratégicas, né? Então, ninguém faz nada sozinho, é o trabalho de um coletivo, é o trabalho de parceria. Vocês vão ver que na trajetória do comitê do INPI,
A gente só avançou porque a gente contou com parceiros, né? E aí eu já faço aqui um disclaimer, o quanto a OMP foi fundamental na consolidação do comitê. A gente teve outros parceiros também, mas essa ação em rede, essa colaboração foi essencial para que o NPI, para que o comitê hoje chegasse onde está. Eu acho que ainda tem uma caminhada enorme pela frente, mas eu acho que a semente está plantada, está se concretizando e está dando frutos, tá? Parte da minha, assim, eu já venho trabalhando nessa parte de equidade de gênero e diversidade desde 2018, como voluntária em outras redes de mulheres, mas também contei um pouquinho da minha trajetória nessa área. A gente acabou publicando um livro chamado Bora Inspirar, que é um coletivo de mulheres. Então, parte da minha trajetória nessa caminhada, inclusive o comitê, está lá no livro, depois se alguém quiser, tá? Bom, como eu falei, trabalho de coletivo, né? Somos muitos aqui, e a gente precisa dar luz, espaço, voz a todas as pessoas que contribuem, né? A gente já teve várias formações no comitê, inclusive a formação de 2024 está entregando agora, em 2026, que é bianual, né, seu mandato. A gente acabou de fazer uma nova seleção, então algumas pessoas já estavam no mandato anterior, outras são novas, e aí vai tendo um trabalho de oxigenação e até sensibilização, né? Porque você vê outras pessoas da casa se engajando e outras pautas aparecendo, né? Uma coisa interessante também é falar que a gente, no início da trajetória do comitê, a gente começou com a temática de gênero, não por acaso, mas por estratégia. Era a única forma que a gente conseguiria de caminhar com o tema de diversidade no órgão, porque a gente tinha o apoio das parcerias internacionais que estavam lidando com o tema. E aí, aos poucos, a gente vai colocando outras camadas que são as interseccionalidades, né? Então, a gente vai avançando na camada racial. Érica liderou bastante essa bandeira, super importante quando estava no NPI, e a gente vai começando a colocar agora, por exemplo, né, a gente já tem pessoas, mães atípicas dentro do comitê, pessoas com deficiência, e a gente vai trazendo essa diversidade para as pautas do comitê, né, e do INPI. Aqui eu coloquei um marco temporal. Eu acho que é sempre importante a gente chamar a atenção de algumas questões que foram muito marcantes na estruturação dessa estrutura de governança, né? E eu acho que isso também serve de aprendizado para outros órgãos e instituições que queiram montar também os seus comitês, né? É claro que não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta. No INPI foi assim, mas pode ser diferente, né? Então a gente fala que o comitê ele surgiu de baixo para cima, né? Proposições individuais e de fora para dentro. A gente não conseguiria avançar se a gente não tivesse apoio de duas organizações. Uma foi a OMP e a outra foi o Escritório do Reino Unido, que à época desenvolvia um projeto de consultoria, né, dentro do INPI, quer dizer, financiava, né, para pensar o INPI do futuro, né, o que o INPI tem que fazer para chegar lá. E um dos pilares, né, é investir nessa questão da diversidade e da inclusão. Então, a gente teve esses dois parceiros internacionais que foram fundamentais quando a gente está falando aqui de conexões, né? E parcerias estratégicas. Então, no comitê, se a gente não tivesse tido aquele acelerador lá atrás, a gente não tinha conseguido fundar o comitê. Tá? O comitê foi fundado, então, em outubro de 2022, tá? Depois de um ano, né, a gente teve o regimento dele. Então, assim, tudo é um processo, né? Então, tem as iniciativas isoladas, né? Eu me lembro em 2021, quando eu fiz a primeira sugestão de que a gente colocasse no nosso estudo que a gente estava fazendo na área de cooperação a desagregação por gênero e raça, né? Porque o Chimel falou isso muito bem, né? Assim, acho que até o trabalho da OMP. Se a gente não tem dados, a gente não tem base para traçar a política, né? E quando a gente foi coletar dados de gênero, de diversidade nos nossos ativos, nas nossas ações, a gente não tem como medir, né? Agora está começando a ter.
Então, e aí é muito interessante, a gente começa com ações isoladas, né? E aí vai tendo um catalisador que foram as parcerias para a gente poder constituir o comitê. E depois da Constituição, tem a parte de normatização, né? Então, a criação do regimento, a criação da política, né? Então, é tudo um processo, né? Hoje, o NPI tem uma política de diversidade e inclusão que foi criada exatamente por essa nova, nesse novo grupo de colegas, né? Então, a gente vai regulamentando, né? E, assim, nem sempre tudo acontece de forma tão organizada e estruturada, fica bonito, assim, né? Passo a passo, tudo nas caixinhas, né? Mas a gente sabe que a gente sempre trabalha trocando, né, a roda, o pneu com o trem em movimento, então faz uma ação, depois regulamenta. A gente adoraria que fosse um processo todo organizado. Nem sempre é possível, mas a gente navega nas brechas na forma que dá, tá? Então, a gente, como eu falei, a gente está aqui, a gente tem uma política, né? A política foi a grande entrega desse grupo que está saindo, mas a gente também, vou mostrar aqui um pouco do que a gente fez. Está entrando um novo grupo agora, né? Não tão novo assim, porque tem pessoas que já estavam na composição anterior. Também já comentei que a esfera de ação, isso a nossa política também deixa bem claro, é uma esfera que vai para além do gênero, né? Então, ela tenta buscar e introduzir essas interseccionalidades, né? Então, ela considera as questões raciais, as questões de etarismo, pessoas com deficiência, eh, as questões LGBT, que é IAPN+, né? Nós tivemos 2 eventos sobre isso na área de PI. Enfim, essas são as temáticas. Não dá para abordar tudo ao mesmo tempo, a gente vai caminhando na medida que dá e inserindo as interseccionalidades, né? Então, por exemplo, gênero é uma grande temática, mas dentro de gênero a gente tem o recorte racial, que é importantíssimo, tá? E aí acho que vocês vão ver pelas entregas que a gente está caminhando ali, né? Eu vou passar, como a gente tem muita entrega, que bom que a gente hoje pode aqui celebrar tantas entregas, mas aí eu tenho que ser, né, vou ser rapidinha, na apresentação, mas depois a gente pode conversar e eu trago também para os slides, porque esse material vai ser compartilhado e depois também serve de material para vocês conhecerem mais as iniciativas do NPI, se capacitarem, né, porque o INPI, o comitê, a gente fez muito evento de parceria, eventos individuais. Então, tem muita coisa no YouTube, um material riquíssimo que também a gente quer que outras pessoas, outras instituições bebam dessa fonte, aprendam um pouquinho com a nossa experiência, né? E que a gente possa trocar também. A gente vive aprendendo também com a experiência de outras organizações, tá? Aqui foi onde tudo começou, né? Assim, pelo menos na área nacional, né? Então, o primeiro estudo de entender como é que os usuários do sistema de propriedade intelectual utilizam o sistema a partir das capacitações que o INPI fornece, né? O impacto das ações do INPI no uso do sistema, e ali a gente fez uma desagregação de gênero e raça, que foi o primeiro recorte de gênero e raça que a gente teve num estudo no INPI, tá? A gente tem algumas matérias publicadas sobre isso. Eu sempre coloco o QR Code, porque isso pode servir de fonte, né? E a gente teve esse trabalho selecionado para apresentação numa conferência de dados no Canadá. Também o trabalho está disponível, tá? Bom, aí a gente teve também, a gente começa uma outra iniciativa super bacana de uma colega nossa, Marina, que foi do comitê, né, na primeira formação, que acabou depois desdobrando nessa ação dentro do Departamento de Estatísticas, né, da área de assuntos econômicos do NPI. Por quê? A gente não tinha como avaliar, por exemplo, como é que era a representação feminina nos depósitos de propriedade intelectual do NPI. Porque hoje a gente deposita um pedido no INPI e a gente não tem um campo, ainda não tem um campo específico para declarar o gênero, né? Então a gente acaba tendo que fazer estatísticas, cruzando dados com a base do IBGE, enfim, a gente tem que fazer uma colcha de retalhos ali para estabelecer esses cortes, né? E a gente precisa ver, porque não basta falar, não basta a nossa percepção, né? Então a percepção das mulheres que vivem nesses meios, a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, a gente sabe que a gente não está no topo, né? Mas a gente precisa mostrar com dados, porque os dados, eles sistematizam e dão a base para a gente traçar políticas.
Então, ela publicou um artigo desagregando os dados de patentes por gênero. E ali a gente começou a ver eh, como é que as mulheres não estão presentes ainda da forma como representam na sociedade nos depósitos de patentes. E aí ela vai fazendo por setor, né? Então, tem setores em que a presença de mulheres, quanto mais tecnológico o setor, menos mulheres, né? Então, aquela reflexão assim que é bem fácil da gente ter, tá? Isso foi fundamental para que a gente pudesse e inspirou o trabalho da área de assuntos econômicos para que a área criasse esse suplemento temático de PI e gênero, ou seja, né, é uma área que todo ano gera as estatísticas do NPI para todos os ativos, e aí tem várias desagregações, mas não tinha ali ainda desagregação por gênero. Aí foi criado esse suplemento e hoje a gente consegue, também coloquei o QR Code para contato, para marcas, patentes, software e desenho industrial, a gente consegue ver essa estratificação que é fundamental, né? Onde é que nós não estamos? Onde estamos mais? Que tipo de política, e aí não só o INPI, mas os outros atores do sistema podem fazer ou trabalhar em conjunto para que a gente possa mudar esse cenário, tá? É, ainda assim, gente, a gente ainda tem uma carência muito grande de dados, tá? Melhorou muito, mas eu acho que ainda tem uma caminhada para fazer aí. Aqui, assim, é como eu só trouxe alguns exemplos, né, da estratificação, não vamos deixar, vou deixar isso para vocês, mas é um trabalho belíssimo da área de assuntos econômicos, tá? Aí nós temos os radares tecnológicos, que quem não conhece esse produto, eu sou super fã, trabalhei 11 anos nessa área. É, então, os radares tecnológicos, eles são fotografias, né, mapeamentos de setores tecnológicos, a maior parte deles com base em patentes, né, para a gente ter subsídios para traçar a política pública. Então, o que que faz? A gente coleta documentos de patentes que estão publicados em determinados setores, faz uma inteligência de dados, traça estatísticas, e normalmente são feitos em parceria para a gente ter inferências, ou seja, o que que aquelas estatísticas nos dizem, né? E aí, todos os atores do sistema podem usar, né? Governo, empresa, setor público, enfim. E o INPI tem vários radares publicados. Quem não conheceu o produto, entra lá. Eu acho que eu coloquei também o QR Code aqui. E a gente também começou a desagregar os dados por gênero. Então, ou seja, fazer os recortes setoriais mostrando como é que as mulheres estão dentro desses setores, tá? Não tem em todos, vocês vão ver que são os mais recentes. Por quê? Porque isso também é uma influência da política do comitê. Tem mais, tá? Que tem a desagregação, só que não coube. E aí, né, o meu programa favorito, eu sou suspeita, porque eu também sou mentora, né? Que são as mentorias para grupos subrepresentados. Então, isso foi, eu acho, muito bacana, porque aí eu acho que a gente consegue juntar duas. Pelo menos, consigo juntar duas paixões, que é a propriedade intelectual e o trabalho por essa causa da diversidade e da inclusão, né? Então, o programa de mentoria do INPI, ele é um programa que começou em 2021. A ideia é a gente ter, vocês viram o exemplo, né, da Evelyn falando sobre essa assistência, né, que os mentores do NPI dão aos mentorados para identificar seus ativos, ensinar a proteger e identificar também, olhar o ativo da propriedade intelectual como um ativo estratégico, né? Não como um compliance, como uma obrigação, como uma burocracia, como um custo, mas como esse ativo pode me ajudar nas negociações. Acho que ficou muito claro né, na fala dela. E a gente já tinha esse programa desde 2021. E aí a gente fez a proposição de fazer recortes, né? Então, ou seja, de fazer mentorias para grupos subrepresentados. Começamos também com mulheres. Por quê? Porque foi onde a gente encontrou parceria para fazer, né? Então, a gente pegou carona, por exemplo, no programa da Apex, que é o programa Elas Exportam, que é um programa voltado para mulheres que lideram negócios e que ou exportam ou querem exportar. Ali não tinha propriedade intelectual, né? Então a gente conseguiu inserir a propriedade intelectual dentro desse programa por meio da mentoria, tá? E agora a gente está caminhando para a pauta racial. Então a gente, por exemplo, e também em parceria com a Apex, a gente agora está dando mentoria dentro do Raízes do Comex, que também são negócios que querem exportar, que querem internacionalizar, liderados por mulheres negras. Estamos fechando uma parceria com a Rede de Engenharia Preta, porque a ideia é fazer mentoria aí para homens e mulheres negros, engenheiros negros, que também tem ali um conhecimento
desenvolvem projetos financiados pelo BNDES e precisam dessa assistência para reconhecer seus ativos, proteger e negociar, tá? Aqui, esqueci de falar, esse foi o primeiro que a gente entrou, em parceria com o MIDIC, que é o Empreendedoras Tech. Então, são negócios também liderados por mulheres. Foi a primeira carona que a gente conseguiu pegar para poder fazer esse recorte de gênero, né? E aí, aprendendo com isso, a gente acabou entrando no Elas Exportam. Fizemos esse também, aí já que é um esforço, é muito bacana quando a gente começa a ver homens sensibilizados, né, abrindo portas para gente. Então, esse aqui é o superintendente, né, de Santa Catarina, o Araquém, que abriu uma porta com a FAPESC, para que a gente pudesse mentorar mulheres contempladas pelo edital Mulheres Mais Tech. Então, negócios tecnológicos liderados por mulheres. Então, a gente vai vendo as sementes dando fruto e multiplicando. O Elas Exportam, tá? A gente já capacitou mais de 200 mulheres e a gente está desde o início desse programa entrando na 6ª edição. Raízes do Comex, que também é com o MIDIC, e o de Rede de Engenharia Preta, né, que eu comentei aqui. Então, começamos a entrar nas mentorias para pessoas negras. Aí aqui também, alguns exemplos das nossas parcerias, como eu falei para vocês, isso foi essencial para que a gente pudesse avançar. Sem as parcerias, a gente hoje não estaria aqui apresentando esses resultados. Então, a gente assinou um compromisso pela equidade com a Apex, que tem muito, né, essa pauta da equidade de gênero dentro da sua organização, e é pensar a equidade de gênero para dentro e para fora. Então, não é só em produtos e serviços que o NPI fornece, como é que a gente pode trazer mais inclusão, mas também para dentro, né? Como é que a gente pode promover mais equidade de gênero, mais inclusão e mais diversidade internamente. A nossa adesão à Rede Equidade. A Rede Equidade é uma rede do Senado Federal que hoje conta com mais de 50 instituições do poder público, e aí, ela começou no Senado Federal, transbordou, hoje ela é uma rede do sistema público, e a ideia é que a rede também, a rede tem metodologias, tem modelos que auxiliam os órgãos a implementarem as suas estruturas de governança e essa pauta internamente, tá? E como a Érica falou, acho que foi a Érica, né? Como a gente aprende, né, nas redes, como é que a gente troca experiência, como a gente soma esforços e como é menos difícil quando a gente não está sozinho. Aí agora nossas parcerias internacionais também, então parceria nacional e internacional. Então a gente tem aqui, nós somos membros da Rede Latino-Americana de PI e Gênero, né? Então é uma rede que surgiu, né, muito com o chapéu da OMP, a OMP é membro honorário dessa rede, para colocar os países em contato, né? Os INPIs, né, da América Latina, para poder promover essa pauta de PI e gênero, tá? Tem publicações, aí aqui, olha, essas duas aqui, tanto a Orbe, né, como a Camila, são mentoradas do NPI. Então, eles fizeram uma publicação para dar foco para mulheres de cada um dos países. Então, a gente tem a oportunidade também de dar publicidade a mulheres brasileiras, no caso, são empreendedoras que foram mentoradas pelo INPI. A gente conseguiu criar, essa é uma proposta do Brasil, né, dentro da rede, uma comunidade de prática em PI e gênero, porque a ideia é que a gente tenha uma comunidade de prática para trocar experiência, né, e juntar esforços. Aqui o Foro de Equidade também são reuniões regionais que a OMP promove, e aí essa é uma forma também, a gente teve a oportunidade de ter uma reunião dessa no Rio de Janeiro, e é sempre uma oportunidade, não só de aprender, como de apresentar os resultados e trocar experiências, né? E se capacitar também, né? A gente está em letramento permanente. A mensagem conjunta, outra iniciativa da OMP que a gente também pega carona, né? Então, essa mensagem é uma mensagem todo dia, né, da mulher, todo ano, existe uma mensagem criada e assinada por vários escritórios, vários INPIs mundiais, né, vários IP Offices, e cada uma tem um tema, né, e é sempre uma mensagem simbolizando e celebrando o Dia da Mulher, na verdade chamando atenção para alguns aspectos, né, o impacto da tecnologia, a questão da dificuldade na aquisição de fomento, né, de investimento para negócios femininos, que ainda é um gargalo, a questão da importância do empoderamento financeiro para poder dar liberdade para essa mulher, enfim, mais uma iniciativa internacional que a gente pega carona.
A possibilidade da gente, né, participar do evento voltado para mulheres também com o escritório americano, né? O escritório americano tem um programa de mentoria também que eles oferecem para os escritórios que querem fazer parceria. E aqui, pessoal, uma série de eventos, eu não vou me dedicar a cada um, deixei o QR Code, mas para vocês verem a quantidade de eventos que o INPI, que o comitê ou organizou, ou co-organizou, ou participou. E aí isso serve de fonte de informação para vocês e também de capacitação. Eu também, até hoje, os eventos que eu também não posso estar presente, eu tento ver depois, porque a gente sempre aprende um pouco, né? Então, eu coloquei aqui todos os eventos, são muitos, tá? Olha aqui a parte, né, de negros e negras. Érica também teve um papel aí fundamental aí nessa parte. Foi assumido por outras pessoas, né? Flávia acabou pegando a liderança também. Isso é muito bacana. A gente vai vendo essa oxigenação, né? Os nossos eventos que a gente fez, né, para a comunidade LGBTQIAPN+, na PI. Então, foi um evento que começou em 2024, em 2025 a gente também teve, né, no dia do orgulho LGBT. E agora a gente começa a promover eventos também para pessoas com deficiência, né? Então, a gente fez um ano passado de parentalidade atípica, que é também uma questão fundamental para a gente discutir. E a gente teve também a visita da filósofa Gisele Ciglac ao INPI, não sei se vocês conhecem, uma filósofa francesa, tá? Ela publicou um livro chamado Subversivas. Quem não leu ou quem ainda não conhece, procurem, que ela é maravilhosa. Então, ela deu uma aula lá para gente e a gente está querendo uma capacitação, né? É maravilhosa. A nossa academia também tem nos ajudado, então ela fez uma trilha de capacitação em diversidade, equidade e inclusão. Tem uma série de cursos da ENAP, vocês podem também dar uma olhada, porque alguns são abertos, alguns são gratuitos, né? E pode ser útil para capacitação. Então, isso ajuda muito a gente capacitar a casa também, né? A gente tem um dever muito grande de capacitar nossos gestores e a casa ainda tem um desconhecimento muito grande sobre o tema. E aí, só para terminar, eu acho que aqui vale a pena chamar a atenção, né, da estrutura de governança do comitê. Então, a gente falou, né? O comitê, ele surge ainda sem regimento, a gente normatiza o processo, né? Cria um regimento, cria uma política, e aí a gente teve duas tomadas estratégicas que eu acho que foram muito importantes. Uma era criar uma agenda transversal em diversidade e inclusão, para o órgão, né? Ou seja, a gente queria colocar essa agenda no planejamento estratégico para a gente amarrar em nível estratégico do órgão, né? Mas aí a gente acabou vendo que era melhor criar uma agenda transversal que perpassasse todas as áreas, então todas as áreas têm que ter esse foco da diversidade e inclusão. E a gente tem metas para cumprir, que são geridas pelo comitê, mas em parceria com as áreas. Então, a gente quer que futuramente isso surja de uma forma genuína, mas que a gente veja todas as áreas trabalhando produtos, serviços e também internamente, né, para seus servidores com essa pauta de diversidade e inclusão, tá? E a gente também inseriu no plano de ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e aí que é uma estratégia coordenada pelo nosso ministério, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ali a gente tem ações de diversidade e inclusão do NPI. Então a gente atrela não só no nível estratégico da instituição, mas no nível ministerial. E a gente vai ganhando comprometimento e colaboração, né, e perenidade nessas ações. Tá? Aqui só um destaque, é o último slide. O que está planejado para 2026, para o comitê, a gente trabalhou desde a gestão anterior a inserção do campo de gênero nos documentos de patente, né? Então, tem aqui o diretor de patente na plateia, é ótimo, porque para ele entender, né, assim, ele sabe já disso, mas a importância que a gente tem de ter ali uma oportunidade do depositante, né, do inventor, declarar o gênero, porque senão depois a gente tem que fazer um trabalho de engenharia reversa, de cruzamento de dados para saber o número de mulheres que a gente tem depositando patente, e agora a gente vai fazer isso para marcas, né, e para os formulários de capacitação do NPI. A ideia é que todos os formulários do NPI tenham essa desagregação para que a gente possa gerar dados e
ter base para traçar política. Aqui eu deixo as publicações internacionais do comitê, são 3, tá? Na World Trademark Review, e aqui também na OMP, porque a gente foi contemplado com 2 trabalhos, meu e da Larissa Ormai, que também teve um papel fundamental na fundação desse comitê, desde o início lá com a gente. E a gente teve 2 trabalhos selecionados e apresentamos nesse simpósio que até o Shmuel comentou, sobre mulheres, vai ter um agora esse ano de novo. Então, também, se as mulheres querem, né, submeter seus trabalhos, eu super inspiro, porque a gente teve 2 contemplados para apresentar o trabalho do NPI em inteligência de dados, tá? Com isso, eu concluo minha apresentação, agradeço a oportunidade e agradeço a parceria do comitê e de todas as pessoas do INPI, né, que contribuem para que a gente possa entregar todo esse trabalho. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Muito obrigada mesmo por apresentar de uma forma tão detalhada todo o projeto desenvolvido pelo comitê do INPI. Realmente é inspirador esse trabalho que vocês fazem e é muito completo, né? Bom, então eu vou agradecer a presença de todos que estiveram presentes aqui com a gente, e também para todas as pessoas que assistiram a esse evento na modalidade online. Foi realmente muito enriquecedor e mostra que as mulheres unidas vão além, né? A troca, as experiências, tudo isso é válido. E as experiências de forma global, né? Porque a vivência em casa, a vivência em família, o mundo profissional, isso gera realmente a riqueza do nosso conhecimento e faz com que mulheres empreendam cada vez mais e tenham coragem de empreender no Brasil. Então, muito obrigada. Vamos encerrar, então, o nosso evento e até o próximo. Obrigada. Celebramos os avanços dos últimos 2 anos. Uma jornada de conquistas em defesa da propriedade intelectual. Da defesa contra artigos que ameaçavam boas práticas internacionais, ao apoio à autonomia financeira do INPI, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual esteve também presente na OMP, defendendo o sistema de Madrid, pleiteou a exclusão do Brasil da lista de vigilância do USTR e garantiu a defesa dos prazos mínimos de proteção para medicamentos, sempre em busca de fortalecer o sistema de propriedade intelectual do país. Conseguimos um parecer do Ministério Público Federal favorável à autonomia financeira do INPI. Na Frente Parlamentar Mista e no GIP, atuamos para formular a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual. Foram 20 eventos em diversos estados, levando conhecimento e ação da propriedade intelectual em todo o Brasil. O Prêmio Patente do Ano premiou invenções desenvolvidas por inteligência artificial. Criamos novas comissões de Direito Digital, Bioeconomia, Cultura e Publicidade, ampliando para 18 grupos de estudo. E seguimos com o Encontro Científico, que reforça nossa excelência jurídica. Fortalecemos alianças globais e realizamos o CSD MUT, a maior competição simulada de arbitragem em PI do país. Lançamos o Dia do Jovem Profissional, incentivando o ingresso de novas gerações na propriedade intelectual. Inauguramos a nova sede do Rio de Janeiro e levamos o 44º Congresso a Porto de Galinhas, reunindo mais de 400 participantes de diversos países. A BPI olha para o futuro com confiança, conectando saberes, defendendo direitos e inspirando inovação. Seguimos juntos, fortalecendo a propriedade intelectual no Brasil e no mundo.
propriedade intelectual mudou e a BPI evoluiu com ela. Em 2026, nasce o Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. É um novo formato. São 3 arenas simultâneas: novas tecnologias em inteligência artificial, inovação e empreendedorismo e negócios e estratégia em propriedade intelectual. Você escolhe como participar: uma arena ou a experiência completa nas 3 arenas. Além do conteúdo estratégico e acadêmico, criamos ambientes pensados para conexões reais. O Executive Lounge é um espaço distinto, reservado, com gastronomia contínua e área dedicada a reuniões e geração de negócios. E o Innovation Hub conecta startups, investidores, empresas e especialistas, onde ideias se transformam em oportunidades. Porque hoje, a propriedade intelectual é a infraestrutura da inovação. Vai ser no Rio de Janeiro, de 16 a 18 de agosto de 2026, no Hotel Sheraton, em São Conrado. Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. Porque o futuro da propriedade intelectual acontece aqui, na BPI.